das frustrações, Senhor, que cada um aqui nessa noite traz, e nós te pedimos, meu Deus, Tu que és Deus cheio de misericórdia, as Tuas misericórdias não têm fim, Senhor, e é a Ti que nós nos dirigimos nessa noite. Meu Deus, colhe as nossas orações, Tu que és Deus misericordioso, compassivo, Deus que vê a luta do fraco e se compadece, Pai, do fraco, porque quando estamos fracos é que estamos fortes, porque estamos dependentes de Ti. Meu Deus, essa noite rogamos, tenhas misericórdia da Tua igreja, tenhas misericórdia do Teu povo, daqueles que aqui estão nessa noite, e também daqueles, Senhor, que estão em seus lares com os joelhos dobrados e clamando e rogando a Ti o Teu favor. Meu Deus, Tu não estás de costas às nossas petições, nós temos acesso à Tua presença, nós somos amados por Ti, Senhor, através do Teu Filho Jesus, e nós te pedimos nessa noite, ajuda-nos, Senhor, a clamar e a pedir com sabedoria, porque Deus, não adianta fazer pedidos que o Senhor não atende, nem nos fundamentar em promessas que o Senhor não fez. Meu Deus, queremos orar a Ti de acordo com a Tua vontade, por isso que rogamos, ajuda-nos, que o Teu Espírito Santo seja com cada um dos meus irmãos que aqui estão nessa noite. Eu quero Te pedir, Senhor, por aqueles que aqui estão, que têm, Deus, enfrentado dúvidas em suas vidas. Meu Deus, Tu sabes quantos que estão aqui nessa noite, que precisam tomar decisões, mas que não têm, Deus, ouvido ainda uma direção clara da Tua parte. Pai, Tu és Deus que fala, Tu és Deus que confirma no coração, Tu dá também, Deus, muitas vezes sinais, de que o Senhor está ali nos direcionando para fazer algo aqui nessa existência. Que nessa noite a Tua voz fale claramente ao coração dos Teus servos, que eles possam avaliar o bom caminho, o caminho da santidade, o caminho da justiça, Senhor, e assim saberem que decisão tomar, seja na família, seja no trabalho, seja, Deus, onde quer que eles estejam. Meu Deus, eu sei que Tu és o Deus que há de fazer isso, porque Tu és Deus que não nos deixa perdidos, Tu nos dá direção, Tu és a nossa direção. Pai, eu também Te peço pelos enfermos, por aqueles que aqui foram apresentados, Deus, pelo caso dessa pessoa que a nossa irmã Dilma apresentou nessa noite. Meu Deus, Tu sabes o que é que ela necessita. Meu Senhor, Tu conhece-nos por dentro, Tu sabes o que é que sentimos interiormente, as dores, os incômodos, Deus, a enfermidade que muitas vezes nos abate, e nós Te pedimos nessa noite, Senhor, seja com essa pessoa, meu Pai, vai ali tomando aqueles que estão ao redor dela, vai abrindo as portas para que o tratamento, Senhor, seja realizado e que Teu nome seja honrado e glorificado através da vida dessa pessoa. Meu Deus, eu sei que Tu escuta o clamor da Tua igreja, e quando clamamos, Senhor, por cura, nós temos o Jeová Rafá, o Deus que cura, que escuta as nossas orações. Meu Deus, manifesta o Teu poder sobre a vida dessa pessoa, para que possamos aqui cantar louvores a Ti, para que possamos exaltar o Teu nome como Deus, que tem autoridade sobre todas as coisas. Meu Pai, eu Te peço, abençoa a vida dessa pessoa, e também daqueles que estão aqui nessa noite, daqueles que têm enfrentado dores nas costas, daqueles, Senhor, que têm muitas vezes, Deus, até ficado constrangidos de pedir por tantas doenças e enfermidades. Meu Deus, eu sei que Tu escuta o nosso clamor, e é sobre a vida desses que nós rogamos, Senhor, o Teu favor. Abençoa a eles, Senhor. Se o Senhor não for assim sarar agora, mas que o Senhor dê, meu Deus, a força para que eles possam resistir com fé e suportarem, Senhor, aquilo que o Senhor está permitindo. Pai, também Te apresentamos a vida do diácono José Pedro, aqui da nossa igreja. Tu sabes, Deus, aquele procedimento que ele fez ali na sua visão, e como ele está se recuperando nesse instante. Vai ali ao encontro dele, renova as suas forças, Senhor. Hoje à tarde ele estava abatido, cansado, mas o Senhor é o Deus que restaura, é o Senhor que fortalece, e nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo seja com o Teu servo, Pai, para que ele possa, Deus, ter um pouco mais de visão, para Te servir, para pregar a Tua palavra, para louvar ao Senhor com os cânticos que o Senhor tem dado ao coração dele. Também seja com a irmã Maria, Senhor, vai dando graça à Tua serva, ali na companhia do Teu servo,
que ela possa, Senhor, nesse momento, passar juntos ali com o seu esposo e o teu nome ser honrado. Abençoa também a vida do nosso irmão Pedro Farias, seja com o teu servo dando graça, paciência para ajudar os seus pais nesse momento de debilidade. Pai, eu te peço assim, porque tu és Deus que nos fortalece. Toda força que temos vem de ti, Senhor. Nós não temos forças em nós mesmos, não confiamos nelas, Senhor, confiamos em ti, e é por isso que oramos a ti, rogamos nessa noite. Pai, escuta as nossas orações e atende às nossas orações. Meu Pai, também te apresentamos aquele café da manhã com os casais. Eu sei que o Senhor já falou ao coração dos teus servos que estarão ministrando as famílias aqui da nossa igreja. E nós te pedimos, meu Deus, que naquele dia seja um momento marcante, em que tua voz, Senhor, ressoe claramente em nossos ouvidos, dando-nos direção, fortalecendo, Senhor, a nossa aliança com o nosso cônjuge. Deus, tomando do Senhor a direção para aquilo que precisamos fazer dentro dos nossos lares. Pai, abençoa a vida do pastor Weber Firmino, também da sua esposa, que os teus servos venham aqui para ser bênção no seio da tua igreja. Pai, que teu povo saia daqui fortalecido e edificado para a glória do teu nome. Meu Deus, eu te peço, e eu sei que o Senhor está à frente, e o Senhor vai nos dar momentos maravilhosos ali juntamente com eles. Abençoa-nos nessa noite. Também usa a tua palavra mais uma vez para nos instruir, para nos corrigir, Senhor, para nos doutrinar. É o que queremos e nós te pedimos nessa noite, certos de que o Senhor fará, porque o Senhor é Deus que se compadece do teu povo. O Senhor é Deus que fortalece a igreja. E nós te pedimos nessa noite, ajuda-nos para a glória do teu santo nome, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã levanta, tão certo como eu te fale, tu podes me ouvir. Meus queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em João, Evangelho de João, capítulo 6. Hoje nós iremos meditar na parte do versículo 16 ao versículo de número 21. E eu gostaria de refletir com vocês sobre o que fazer quando as circunstâncias ficam difíceis. O que é que nós devemos, como cristãos, como filhos de Deus, fazer? Talvez você esteja aqui nessa noite buscando de Deus uma direção para esses dias difíceis, de luta, de tribulação que você tem passado. E eu queria que você pudesse ouvir a palavra de Deus aqui nessa passagem, porque nessa sessão Deus, o Espírito Santo, há de nos dar entendimento. Então, João, capítulo 6, versículos 16 a 21, os irmãos devem estar percebendo que nós estamos numa sequência, né? Estamos no capítulo 6, vimos domingo do versículo 1 ao 15 e agora nós vamos para o versículo 16 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Meu Deus, fala ao nosso coração, usa a tua palavra, Deus, lança luz, para que possamos entender o que o Senhor deseja para as nossas vidas. Tu és Deus que fala, tu não estás calado, tu és Deus que ressoa a tua voz em nossos corações. Nós te pedimos nessa noite, usa a tua palavra mais uma vez para nos orientar, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O que fazer quando as circunstâncias
ficam difíceis, né? Nós percebemos muito cedo na nossa vida que viver não é fácil, irmãos. Viver traz muitas dificuldades. Todos os dias nós precisamos batalhar para estarmos firmes, de pé, servindo a Deus, vivendo, trabalhando, alimentando a nossa família, cuidando do nosso corpo. Ou seja, irmãos, é uma luta diária que nós temos. E aqui, irmãos, nessa existência teremos dias, circunstâncias bastante difíceis. E nós precisamos saber como enfrentá-las. Como enfrentá-las. A vida de todos nós, de alguma forma, é bem parecida, né, meus irmãos? Nós temos alguns aspectos que se parecem demais. Além de estarmos todos os dias lutando para sobreviver, para cuidar do nosso corpo, da nossa família, para colocar o alimento sobre a mesa, irmãos, todos nós temos também uma perspectiva das nossas lutas, ou seja, aquilo que lutamos, aquilo que enfrentamos nessa existência. Alguns encaram as lutas pelo lado mais negativo, né? Como alguém já disse certa vez, ver a vida pelo o lado do copo vazio e não do copo meio cheio, né? O copo meio vazio. Então é uma questão de perspectiva. Às vezes tem gente que olha para a luta e diz, não, a luta agora é o fim, entram logo numa depressão, se deprime. Outros não, olham para isso por uma outra perspectiva e entendem que Deus está no controle de todas as coisas. Nessa noite nós cantamos aqui, inclusive eu estava pensando nesse hino que o Diácono Marconi cantou, o 56, que diz assim, vai tudo bem, pelo amor de Deus bendito, vai tudo bem. Qualquer pessoa, né, um pouco pessimista vai dizer esse cântico é um cântico tolo, porque na vida não vai tudo bem, a vida é um grande problema. Mas cantamos esse cântico, irmãos, porque nós temos um Deus que está soberanamente no controle da nossa vida e da nossa história. Como diz Paulo lá aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, uma vez que a nossa vida está no controle de Deus, é Deus quem governa a nossa história, nós podemos cantar esse hino, né, com toda a força do nosso coração. Vai tudo bem. Isso não quer dizer que a gente olhe ao nosso redor e não notemos que muitas dificuldades, lutas, adversidades estarão na nossa vida. Mas nós temos uma perspectiva diferente. E toda vida tem uma perspectiva. Seja você cristão ou não cristão. Você tem uma maneira de encarar a sua vida e você pode ser mais tendencioso a ser deprimente, negativo, ou olhar para a vida por uma perspectiva positiva, de confiança em Deus. Meus irmãos, nós precisamos confiar no Deus que governa as nossas dificuldades. Sabe por quê? Porque nós somos tendenciosos por natureza a esquecer disso. Esquecer de que Deus está cuidando da nossa saúde, esquecer que Deus está cuidando da nossa família, esquecer que Deus está cuidando dos nossos negócios. Quantas vezes nós não nos pegamos achando que tudo depende de nós, e quando nós falhamos, estamos lá entristecidos, às vezes colocando culpas sobre nós mesmos, porque acreditávamos que tudo estava sob nosso controle, quando na verdade estava sob o controle de Deus e está sob o controle de Deus. A nossa natureza é tendenciosa a, irmãos, esquecer que Deus está no controle da nossa história, e talvez você chegou aqui nessa noite com esse esquecimento, com esse lapso na sua memória, de que Deus está no controle da sua vida, da sua família, do seu cônjuge, do seu negócio. Meus irmãos, na passagem aqui que nós lemos, João, ele nos mostra mais uma manifestação de poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos domingo aqui que Jesus fez algo extraordinário. Ele pegou 5 pães de cevada, que eram pães bastante simples, pães que os pobres comiam, porque o pão do rico era o pão de trigo. E ele pegou 2 peixinhos, e com esses 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou aproximadamente 5.000 pessoas. E diz o texto que foi tanta comida que precisou os discípulos depois, né, recolherem para não sobrar nada, não deixar nada espalhado lá, né, não haver desperdício, irmãos. Deus fez algo maravilhoso através de Cristo Jesus, e você deve se perguntar por que ele fez isso. Ele fez isso para que você pudesse reconhecer por fé o poder que Cristo Jesus tem.
para prover sobre a sua vida, sobre a sua família, aquilo que você mais necessita. Pois Ele provê, além do pão para o seu corpo, o cuscuz sobre a mesa, Ele provê também o pão da vida, o alimento espiritual para que você possa estar em paz com Deus. E nós vimos isso do versículo 1 ao versículo 15. Aqui no versículo 16, Jesus é apresentado por João mais uma vez, agora como Jesus sendo o Senhor sobre o caos. Ou seja, Jesus, de forma proposital, Ele permite os discípulos passarem por uma situação extremamente difícil, assustadora, eu poderia dizer até fantasmagórica, porque eles chegaram a olhar para Jesus e achar que Jesus era um fantasma nesse episódio. Irmãos, e aquele caos ali em que os discípulos estavam, Jesus aparece. E aparece como o quê? Como Senhor sobre o caos das circunstâncias. Ou seja, o Senhor sobre aquele momento difícil que os discípulos estavam passando. Irmãos, quando o vento bate no barco e a escuridão cerca os discípulos, Jesus então chega para socorrê-los. No momento em que os discípulos se veem desesperados, os ventos começam a soprar, as ondas começam a se formar, né? As ondas batem, chacoalham o barco para todo lado. De repente, escuridão, uma escuridão, um breu só, ninguém vê nada. Jesus aparece exatamente nessa situação caótica para mostrar uma coisa, que Ele é Senhor até mesmo sobre o caos. Quando a situação da vida está assim, os ventos soprando, escuridão e ninguém enxerga nada, nós temos um Senhor que é Senhor sobre essa circunstância. É um Deus que está no controle desses episódios. Ele não entregou ao controle do acaso a sua vida e o caos que você está vivendo. Ele está no controle do seu caos também. E nós precisamos entender isso. Irmãos, quando as nossas circunstâncias ficam difíceis, nós precisamos confiar que Jesus é o Senhor sobre o caos que nos cerca. E é essa lição que eu queria que você pudesse guardar no seu coração nessa noite. Mesmo quando nós estamos lá naquela situação de ventos fortes, de tempestades de todos os lados, quando a escuridão é grande, a gente não consegue enxergar nada diante dos nossos olhos, nós podemos descansar o nosso coração, porque nosso Deus é aquele que anda no meio dos ventos, é aquele que anda no meio da escuridão, é aquele que vem até nós para nos dar alegria, para fazer o nosso coração se aquietar, para nos levar ao destino que Ele tem para a nossa vida. Meus queridos irmãos, de que forma então devemos exercitar essa confiança em Jesus quando as circunstâncias estão difíceis? De que forma? Eu queria que você guardasse no seu coração. Quem sabe até anotasse o que eu vou falar aqui na sua Bíblia ou em algum lugar aí, para que depois você pudesse meditar com um pouco mais de tempo, pedindo a iluminação do Espírito, buscando entendimento na palavra. Mas eu queria que você pudesse observar comigo aqui de que forma nós devemos exercitar então essa nossa confiança em Jesus quando as coisas estão difíceis. Primeiramente, confie no controle que Jesus tem sobre as tuas circunstâncias. Primeira coisa, confie de que o que está acontecendo, embora seja um caos, em todo momento Jesus Cristo, nosso Senhor, está no controle. Ele não perdeu o controle, irmãos. Nós é que muitas vezes, com a nossa pouca fé, achamos que Ele perdeu o controle. Achamos que, porque as ondas são grandes demais, porque está tudo em trevas, porque o que está acontecendo na nossa vida é algo extremamente inexplicável, a gente acha que Jesus entregou, o destino, nosso destino, a nossa história, nas mãos de outros. Nós precisamos confiar de que Jesus está no controle, irmãos, sobre todas as nossas circunstâncias. E por que fazemos isso? Porque confiamos em Jesus, que Ele está no controle de todas as nossas circunstâncias. Irmãos, é Jesus quem permite as provações na vida dos seus discípulos. É Jesus quem permite, e eu diria até, é Ele quem organiza e projeta as dificuldades na nossa vida. Pastor, será que é assim mesmo? Será que não é o diabo que fica lá tramando os projetos dele para as coisas acontecerem e a gente ficar muitas vezes derramando lágrimas, entristecidos, abatidos, passando por situações difíceis? Eu queria notar com vocês o que aconteceu aqui nesse texto. Irmãos, os discípulos eles foram enviados ao mar pelo próprio Jesus.
esse episódio acontece lá no Mar da Galileia. Meus irmãos, e esse episódio aqui não foi um episódio ao léu, aconteceu sem um plano, sem algo muito bem planejado. João, ele não vai mostrar para nós que foi Jesus quem colocou os discípulos no barco. Porque a perspectiva de João aqui nesse texto é nos mostrar, irmãos, o que Jesus está fazendo, o poder dele. Mas se você observar comigo, olha aí comigo na sua Bíblia, Marcos capítulo 6, versículo 45, essa mesma história ela é contada, só que na perspectiva, no olhar de Marcos, Marcos vai dizer, irmãos, algo que nos chama a atenção. Diz assim, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Eu vou ler. Diz assim, observem na sua Bíblia. Acharam? Marcos 6, 45. Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Meus irmãos, diz aqui que Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco. Marcos está dizendo uma coisa que João não colocou, porque não foi interesse de João quando escreveu. Mas Marcos vai nos dizer que este episódio aqui, irmãos, foi planejado por Jesus. A multidão havia sido alimentada, ou seja, havia um grande número, aproximadamente 5.000 pessoas ali, ouvindo o que Jesus tinha a ensinar. Jesus disse o seguinte: olha, façam o seguinte, entrem no barco e vocês vão atravessar o mar da Galileia, que é um grande lago, né? E vocês vão até Betsaida. Enquanto vocês estiverem atravessando, eu vou ficar aqui e vou me despedir dos discípulos e vou aproveitar e vou orar. Irmãos, este era o plano de Jesus, vocês vão sozinhos. Jesus aqui estava dizendo o seguinte: vocês vão experimentar o que eu planejei para a vida de vocês. E o que foi que Jesus planejou para a vida dos discípulos, irmãos? Um momento caótico, um momento de desespero, um momento em que as ondas bateram e tudo escuro, ninguém via nada. E olha que tinham muitos pescadores ali, viu, irmãos? Mas eles ficaram desesperados. E aí, meus irmãos, aqui Jesus, ele é mostrado para nós como aquele que está no controle das circunstâncias. Essa circunstância não foi ao acaso, essa circunstância foi proposital, porque Jesus queria que os discípulos aprendessem a confiar nele, para que os discípulos pudessem evoluir em maturidade. E para evoluir em maturidade eles precisavam passar por essa circunstância. Meus irmãos, o que ocorreu com os discípulos foi controlado por Jesus, e as provações, elas não estão sob o controle do acaso. Você sabia que hoje em dia os aviões, a grande maioria dos aviões, eles são capazes de serem controlados apenas por computadores. Ou seja, para você pegar um avião hoje e ir para um outro lugar, você não tem que ter alguém lá. Um computador pode, através de cálculos matemáticos, levar você de um lugar a outro sem a necessidade de ter alguém lá. Só que as empresas aéreas, elas já descobriram uma coisa. Se alguém disser, não vai ter um piloto, não vai ter um ser humano aí para controlar esse avião, vai ser só computadores, meus irmãos, eles vão perder um bocado de cliente. Porque você diz, eu vou entrar num avião, só um computador lá guiando, lá com números, eu quero ver alguém lá que possa, de repente, estar segurando lá. A gente pensa que o piloto do avião vai lá controlando. Ele não faz isso. A grande parte é no piloto automático. Sabe por que o piloto está lá? Ou se ocorrer uma falha, e para mais do que isso, para dar segurança aos passageiros de que há um ser humano ali que vai guiando eles. Meus queridos irmãos, Jesus está pilotando a nossa história. E se Jesus está pilotando a nossa história, nós precisamos descansar o nosso coração, porque essa circunstância que você está passando, por mais difícil e caótica que ela seja, ela não está acontecendo ao acaso, ela está acontecendo porque Deus, Cristo Jesus, tem um propósito na sua história. Não deixe seu coração esquecer disso.
Não fique desesperado como se o seu avião não tivesse um piloto lá. Tem um piloto lá. O piloto que não só pilota, é o piloto que conhece o avião, é o piloto que traçou as rotas, é o piloto que tem o poder sobre o ar, é o piloto que é capaz de fazer até o impossível, porque Ele é Deus poderoso. Meus irmãos, nós não podemos esquecer isso. Não podemos, senão a gente vai se afundar. Senão a gente vai ficar desesperados. Meus irmãos, Jesus está no controle da nossa história. Nessas circunstâncias difíceis, precisamos confiar que Ele está no controle das mínimas coisas. Mínimas coisas. Né? Como diz o próprio Jesus, não cai um pardal do céu se não for por ordem divina. Meus irmãos, você pensa num Deus que se preocupa até com o voo do pardal. O que é um pardal? O pardal é o passarinho que ninguém quer nada por ele. Eu lembro quando eu era criança que dizia, ó, peguei um pardal, vou criar um pardal. O pardal não se cria. Né? É uma coisa de pouco valor, uma coisa que não tem valor. Se você pegar um pardal e for criar ou for vender, ninguém vai pagar nada por ele. Mas Deus se preocupa até com o voo do pardal. Será que Ele não se preocupa com você e com a sua vida? É claro que Ele se preocupa com a sua vida. É claro que Ele se preocupa com o que você tem passado, com o que tua família tem enfrentado, com os teus problemas de saúde. Ele se preocupa com você. Agora, o nosso coração muitas vezes esquece disso. E eu estou aqui para lembrar isso. Estou aqui para lembrar que Deus está no controle da sua história. Meus irmãos, além de confiar no controle de Jesus em meio às circunstâncias difíceis, o que mais devemos fazer? Em segundo lugar, meus irmãos, devemos compreender o papel pedagógico das provações. As provações, irmãos, elas trazem grande ensino para a nossa vida. Grande ensino para a nossa vida. São as dificuldades, irmãos, que nos estimula a pensar em soluções e amadurecer e termos um domínio sobre aquilo que nós desejamos fazer. Nós trabalhamos com couro e de vez em quando aparecem alguns desafios para nós. Ultimamente, a gente estava com dificuldade na parte da queima do couro. A arte que a gente trabalha é a pirografia. Então, como é que funciona? A gente com a caneta de fogo, com fogo mesmo, a gente sai queimando o couro. Só que aí o que é que acontecia, irmãos? Toda vez que a gente ia queimar, o couro nunca queimava como a gente queria. E Mirelle, a gente botou a mão na cabeça, dificuldades. E agora o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai fazer? E a gente corre para um lado, corre para o outro, corre para um lado, corre para o outro, até que a gente entrou em contato com o técnico que fabrica, e ele disse para nós, olha, a solução é, passem lá um álcool 70, onde vocês querem aplicar, para que vocês possam solucionar. E a gente então tomou essa medida, porque para ele essa é a solução. E a dificuldade nos fez até um pouco mais de conhecimento, a buscar informação, para que a gente pudesse dominar as circunstâncias. É assim que acontece. A dificuldade vem, não é para ficar a gente parado, é para a gente erguer o peito e dizer, espera aí que eu vou aprender muito com essa dificuldade que está aparecendo. Já imaginou se eu fosse parar de fazer o que a gente faz porque a gente teve dificuldades? A gente não progrediria, irmãos. A gente tem que aprender a olhar para o lado pedagógico das provações, porque as provações elas têm muito a nos ensinar. Irmãos, e como as provações elas servem ao nosso ensino? Observe nesse texto o que é que essa passagem vai nos ensinar. As provações, irmãos, elas nos amadurecem para encarar com fé as lutas que teremos que passar aqui nessa existência. As provações virão e elas vão fortalecer você, a sua confiança em Deus, para que você possa passar por provações ainda maiores e firme e forte. Mas se você não encarar nenhuma provação e não aprender com as provações que você já tem passado, você vai ser como aquela criança que nunca colocou o pé no chão, no dia que coloca, ela já adoece. Sabe por quê? Porque seu corpo estava fragilizado, porque o seu corpo não encontrou dificuldades, porque o seu sistema imunológico não estava ali fortalecido para combater os micro-organismos que iriam aparecer na vida dela. Meus queridos irmãos, João, ele destaca 3 coisas aqui que faltavam aos discípulos naquela provação. Note comigo aí no versículo 17 e 18. Diz assim, ó. Primeira coisa, já estava escuro, diz o versículo 17.
Primeira coisa que faltava, luz. Olha que provação. Imagino a escuridão da noite, né? Aquela noite em que não havia nenhuma lua para clarear, estava tudo escuro, estava um breu. Ou seja, na provação, os discípulos não tinham como enxergar. Agora, na continuação, vai nos mostrar uma outra falta. E qual era? A presença concreta de Jesus. Diz, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. O mestre tinha ficado na terra se despedindo e orando, da multidão, se despedindo da multidão e orando, e os discípulos no breu, na escuridão, não tinham o Senhor poderoso com eles. Ou seja, eles estavam agora numa certa independência, numa certa distância física de Jesus e, de certa forma, sem o apoio de Jesus ali. E ainda nos mostra, irmãos, no versículo 18, e o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. 3 fatores da provação: escuridão, segundo, ausência de Jesus e o mar agitado, uma circunstância agitada. Meus irmãos, esses 3 fatores aqui foram os 3 fatores usados por Jesus e por Deus nessa história para provar e amadurecer a vida dos discípulos. Irmãos, um homem maduro, ele precisa estar pronto a não temer as incertezas que a vida tem para trazer para nós, para trazer para a vida dele. Um homem maduro é um homem que olha para diante e diz, vai ter dificuldades, mas a gente vai superar, a gente vai vencer. Meus irmãos, esse homem terá que fazer isso sem a presença de tutores, terá que enfrentar as circunstâncias difíceis sem temer. É como a gente que vai morar em outro lugar, né? Você está aqui acostumado, eu morava lá em Macaparana, e quando eu vim estudar, eu tive que vir para aqui morar sozinho. Tinha que arrumar minha cama, lavar roupa, tinha que fazer comida. Se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que me virar, tinha que dar os meus pulos. E foi muito difícil nos primeiros meses. A gente, naturalmente, quer voltar para debaixo, né, das asas dos nossos pais, a gente quer o conforto, aquela vida sem dificuldades. Mas, irmãos, um homem maduro, ele precisa encarar essas dificuldades. Você nunca será um homem maduro se você não olhar para essas circunstâncias e dizer, eu vou superar elas. Elas vão trazer lágrimas? Vão. Vão trazer dores? Vão. Mas eu vou superar. Você nunca será uma mulher madura se você olhar para isso e começar a chorar e dizer, eu vou jogar tudo, vou voltar para onde eu estava. Eu lembro, né, Mirelle? Quantas vezes Mirelle não chorava e eu dizia assim para Mirelle, você quer que eu leve você em Macaparana? Quando a gente casou. E Mirelle dizia, não chora não quero não. Era ela amadurecendo. Ou seja, tanto ela, eu já estava acostumado, mas ela, quando a gente casou, né, estava ali, convivia com a mãe, né, então ela sofreu bastante. Mas aí depois ela entendeu, irmãos, ela amadureceu. Hoje, se eu digo, Mirelle, vamos para casa, como a gente foi recentemente, vamos para a casa da família, a gente chega, primeiro dia, maravilha, segundo, terceiro, no quarto, no quinto dia, a gente já está começando a sentir falta de casa, a gente diz, meu Deus, eu tenho que voltar para casa. A maturidade, irmãos, a gente tem maturidade agora para sair, para estarmos vivendo longe da casa dos nossos pais. Mas não pense você que esse ensinamento veio sem lágrimas, sem dor, sem dificuldades. Assim como é na vida da gente, no dia a dia, irmãos, é também na vida espiritual. Muitas vezes, Deus faz isso, nos deixa no breu, na escuridão, nos dá a sensação de que Jesus não está conosco, põe o mar agitado, começa a chocalhar a família de um lado e do outro, problema para todo lado e a gente fica, meu Deus do céu. E aí a gente diz, e o porquê disso? Por que, Senhor? Às vezes a coisa não é tão clara, mas um fato é certo, é que Ele está nos amadurecendo. E a gente precisa entender isso. Então, veja a sua provação de forma pedagógica, aprenda com ela, aprenda. Não passe sem notar os ensinamentos que Deus está dando a você. Observe, atente mais um pouquinho, observe os detalhes, veja o que Ele está gritando para você através dessa luta que você está passando agora. Ele quer que você ouça.
Ele quer que você ouça. Se não compreendermos a pedagogia das provações, nunca seremos crentes maduros. Seremos como aquele crente que a primeira luta que passa diz, eu vou desistir. Deus não é bom não, porque se Deus fosse bom eu não estaria sofrendo. Deus não privou Jesus, seu Filho santo e perfeito de provação, vai privar eu e você de provação. A gente quer ser cristão, mas não quer andar na cruz, não quer carregar a cruz, como? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, disse Jesus. Tem que negar. E isso é difícil, isso traz dor, mas faz parte do amadurecimento de Cristo. Antes que você ache que seguir a Cristo é dor, angústia, vai chegar um dia que essa cruz você não vai ter que carregar mais. Você não vai precisar mais carregar ela quando você for glorificado. Quando o pecado não mais existir em você. Quando você ter prazer em viver na glória de Deus, participando da presença do Senhor. Mas por enquanto, até lá, entenda que a cruz não pode ser tirada de você. E se ela for tirada, vai ser ao custo da sua vida com Deus. Porque para viver em paz com Deus, a gente precisa assumir a cruz. Por fim, meus irmãos, por fim, ainda há algo aqui que esse texto nos ensina para a gente fazer nos dias, nos momentos em que enfrentamos circunstâncias difíceis. Em terceiro e último lugar, reconheça Jesus em meio às provações. Veja Jesus em meio às provações. O salmista cantou dizendo assim: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Socorro presente nas tribulações. Não é socorro presente para nos tirar das provações. É nas provações Deus está presente. Nas tribulações, nos apertos que passamos, Deus está lá. E o que é que nós vemos aqui nessa passagem? Exatamente isso. Jesus, como Deus, no meio da provação. Está lá o vento soprando para um lado, para o outro, a escuridão, ninguém vê nada, mas vê um homem andando sobre as águas. E este homem andando sobre as águas, pelo que eu vejo aqui, irmãos, calmamente andando por sobre as águas, no meio do desespero dos discípulos que achavam que iam naufragar. Vem Jesus andando sobre as águas e os discípulos precisam identificar quem é Jesus. Eles precisam ver, reconhecer Jesus em meio às provações. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você tem visto Jesus nas provações que você tem passado? Você tem visto Jesus no meio delas? Você tem ouvido Jesus, o que Ele está falando lá, no meio dessa luta que você está passando? Como é que a gente reconhece Jesus em meio às provações? Meus irmãos, Jesus ele está acima das circunstâncias apavorantes que nos cercam. As circunstâncias apavoram? Apavoram. Os discípulos, irmãos, pescadores experimentados, homens que sabiam, como é que o movimento das águas nos lagos, os ventos quando sopravam, mas quando viram aquele vendaval que estava dando ali, ficaram apavorados, com medo, amedrontados. Veja o que diz o versículo 19. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros. Na versão de vocês provavelmente fala de estádios, Estádios, que é uma medida, que era a medida de um campo de atletismo, da época. E aí dá aproximadamente 5 ou 6 quilômetros, Então eles já tinham andado muito para dentro lá no mar da Galileia. E aí diz, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco. Ou seja, estava acontecendo tudo aquilo ali, escuridão, vento, começava a soprar, e vem Jesus se aproximando do barco. Se fosse você de noite, o que é que você faria? Você no meio do mar. O mar já causa, não sei com você, mas comigo, causa um certo pavor. De dia você já fica um pouco assustado, imagine de noite. Aí você olha diante de si, vem aquele homem, calmamente o vento soprando e aquele homem andando sobre o mar. Como é que você agiria? Você se arrepiaria? Você ficaria arrepiado? Você se assombraria com aquilo ali?
Ou então você dizia, é um fantasma, como alguns disseram. Teve alguns discípulos que disseram, é um fantasma, e ficaram tomados de medo. E tomados de medo por quê? Porque não estavam ainda reconhecendo Jesus. Jesus, irmãos, está no meio daquela circunstância, aparecendo no meio da provação, andando por sobre as águas, dizendo de uma forma aqui emblemática, eu sou o Senhor sobre o caos, eu estou acima do caos, e Jesus vai andando por sobre as águas, e os discípulos ficam apavorados, com medo. Meu Deus, não é meu Deus não, né? Mas um fantasma! Havia naquela época um mito, né? Era do Leviatã, que era um monstro que se escondia dentro do mar, né? E esse monstro ele viria, né, em algum momento. Então, alguns estudiosos dizem que havia um certo pavor, até mesmo entre os pescadores, de que esse espírito de dentro das águas viria, né? Tudo isso mito, lenda como é a história da carochinha, a história lá com o mato florzinha, coisa desse tipo. Eles tinham também naquela época. E aí alguns acreditam que os discípulos, vendo isso, disseram, pronto, não é um mito, é verdade. Vem um monstro aí andando por sobre as águas e ficaram tomados de medo, apavorados. Meus irmãos, as circunstâncias difíceis, elas não são capazes de impedir Jesus. Jesus vem andando por sobre as águas por quê? Para que os discípulos saibam, Ele é capaz de, em meio aos ventos, e em meio às águas tumultuadas, andar por sobre elas. Deus, Cristo Jesus, irmãos, é Deus, capaz de andar sobre os seus problemas, capaz de andar sobre os mares e ventos que têm soprado na sua vida. Pode ser o vento que for, pode ser um tornado, um furacão, pode estar no maremoto. Saiba de uma coisa, Ele é capaz de andar por sobre esses problemas. Ouça as palavras de Jesus, para que você não se apavore em meio às circunstâncias difíceis. Como é, irmãos, que nós reconhecemos Jesus em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias difíceis? Ouvindo a voz dEle. Veja o que diz o versículo 19b e o versículo 21 para encerrar. Acompanhe na sua Bíblia aí. É bom que os irmãos estejam sempre folheando a Bíblia, irmãos. Não fiquem ouvindo a palavra, confiando só no que eu estou dizendo, não. Pegue sua Bíbliazinha, vai lá, deixa eu ver se o pastor está dizendo que está na Bíblia mesmo. É bom para vocês, é bom para a edificação de vocês. Então diz assim, meus irmãos, versículo 19, na parte B, diz, e ficaram com medo, os discípulos. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Jesus vem andando por sobre as águas e diz, sou eu, não tenham medo. Jesus disse, você acha que à noite eles eram capazes de reconhecer Jesus fisicamente? Mas quando a voz do Mestre ressoou, quando as palavras de Jesus ressoaram, o que foi que eles disseram? É o Mestre, é Jesus. Irmãos, naquele momento, o medo que tomava o coração deles se desfez. Agora, o que era medo, pavor, agora se transformou em alegria, porque eles ouviram as palavras de Jesus em meio às circunstâncias difíceis, irmãos. O que nós precisamos é ouvir as palavras de Jesus, para que o medo, o pavor se desfaça e a alegria nos domine, irmãos, e a gente possa dizer, glória a Deus, Cristo está conosco, não temos o que temer. Meus irmãos, as palavras de Jesus trouxeram a alegria aos discípulos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez o que você precisa, talvez não, o que você precisa é ouvir as palavras de Jesus. É reconhecer o Mestre em meio a isso que você está passando. Em meio a esse vendaval que está vindo por aí. Você precisa reconhecer a voz do Mestre, para que o teu coração não fique apavorado e com medo. Muitas vezes nessa vida, irmãos, nós estaremos como aqueles treinadores, né?
Às vezes tem o treinador, ele está ali, ele não está presente fisicamente na prova, mas a sua voz, o seu espírito está ali falando a mente do atleta. Às vezes eu vejo isso, muitas vezes em lutadores de boxe, né? Você está lá o cara boxeando e o treinador dizendo, não, aqui, faça isso, faça aquilo outro, tal, né? Só aquela voz falando e o lutador ali agindo e boxeando e participando da luta. Meus irmãos, às vezes é assim a vida, às vezes não, a vida cristã é assim. A gente não vai ver Jesus, o que a gente vai ver é a voz dele, a palavra dele falando a nós, e nós precisamos ouvir essa palavra, irmãos, e agir segundo a palavra, para que a gente possa nos conduzir no caminho correto, para que a gente possa encontrar alívio e alegria para os nossos corações. A voz dele, para reconhecer a Cristo em meio às circunstâncias difíceis, nós precisamos ouvir a palavra de Cristo Jesus. E onde está essa palavra, irmãos? Está aqui, ó. Está aqui. Às vezes tem crente, irmãos, que demora a pegar a Bíblia, né? Esses dias alguém mandou para mim um videozinho curto, falando de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, sobre o impacto da Bíblia Sagrada na vida de alguém. E nesse vídeo a pessoa dizia que se alguém tem o contato uma vez por semana, a Bíblia não vai mudar nada, vai ser um contato irrelevante. Se você ler a Bíblia uma vez por semana, você vai mudar nada na sua vida, você vai continuar do mesmo jeito. Se você ler 2 vezes, também vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar nada. Na 3ª vez, alguma coisa já vai começar. Se você ler 4 vezes por semana, você então já começa a sentir os efeitos dela. E aí ele enumerou uma série de efeitos: desejo por santidade, rejeição da pornografia, mais amor pelos filhos e pela família. Se você lê mais do que 1, 2, 3 vezes. Às vezes tem crente que só lê a Bíblia quando chega no domingo, e se o pastor disser, vamos abrir a Bíblia, porque se não disser também, ele bota a Bíblia ali e acabou. Meus irmãos, quando as circunstâncias estão difíceis, nós precisamos reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, e para reconhecer a Ele, nós precisamos ouvir a palavra dEle, precisamos ouvir a exposição das Escrituras Sagradas. Meus irmãos, no mundo teremos aflições, não é mesmo? Não foi isso que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Precisamos confiar no Senhor que está no controle das nossas dificuldades. É isso que precisamos fazer quando as circunstâncias estão difíceis. Lembrar que elas não estão acontecendo por acaso, elas estão acontecendo sob o controle do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele, irmãos, que está no controle para nos ensinar. Porque essas circunstâncias que você tem passado, essas circunstâncias que nós temos passado, é para que nós possamos aprender lições preciosas para o nosso amadurecimento espiritual. E diante de tudo isso, irmãos, diante desse fato, ouçamos a palavra do Senhor. Ouçamos o que Jesus está falando nessa noite, em meio a essas lutas que nós temos passado. Ouçamos a voz dele que traz paz e consolo, dizendo para você e para mim, eu estou no controle da sua vida, eu estou no controle dessa luta que você está passando, eu estou no controle da sua saúde. Que a voz dele ressoe sobre a sua vida e que você saia daqui diferente. Que você não saia daqui emburrado, né? Triste, você saia daqui alegre, porque Deus falou ao seu coração e você ouviu a voz dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude em nome de Jesus. Fiquemos de pé, vamos orar. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Eu também queria pedir aos irmãos orem. Hoje começa a escola de pregadores, né? A gente estava 1 mês aí parados e hoje nós começaremos. E eu estou com uma turma, muita gente nova, muitos pastores, missionários, irmãos, né? E eu queria pedir aos irmãos estejam orando. É um trabalho que Deus tem nos dado para realizar online.
ensinando outros irmãos a palavra de Deus, a pregar, a expor a palavra. E o desafio é grande, né? Porque a gente sabe muito bem quem não quer que essa obra aconteça, né? Quem não quer que o reino de Deus se expanda de jeito nenhum. Então a gente precisa orar. A oração é fundamental nessa batalha que a gente tem contra aquele que tenta parar a obra do Senhor. Então peço aos irmãos que orem pela Escola de Pregadores, né, para que esse semestre agora seja um semestre abençoado, muito frutífero para a glória do Senhor. Então vamos orar. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não nos trouxe aqui por acaso. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite porque necessitávamos ouvir, Deus, a direção do Senhor. E eu te peço pelos meus irmãos, aqueles, Senhor, que têm enfrentado dificuldades, dias difíceis, Senhor, seja com eles, Senhor. Não deixe que o coração deles venha desanimar, mas que eles possam hoje, Deus, estarem com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor aqui nos falou. Tu és o Senhor que está no controle, Deus, guiando a nossa história, e nós confiamos na Tua bondade, na Tua justiça. Te pedimos, Senhor, nos dá também a capacidade e sabedoria de aprender em tudo o que temos passado, Senhor. Mesmo que a escuridão seja grande, Deus, que nós possamos, Deus, aprender contigo, aprender o que o Senhor tem para nós nessas lutas que temos enfrentado. E eu te peço, Senhor, Pai, nos faz ouvir a Tua voz, dá-nos ouvidos prontos, sensíveis para ouvir a Tua palavra. Não nos deixe alimentar a nossa alma, Senhor, com aquilo que é passageiro, com aquilo, Senhor, que não tem valor eterno. Alimenta a nossa alma com a Tua palavra, porque só Tu é quem tens palavras de vida eterna. Pai, seja com os Teus servos, abençoa a Tua igreja, continua conosco, assim eu te peço e te louvo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo